Oi, pessoal, tudo bem? Então, estamos concluindo aí o nosso segundo capítulo referente ao continente africano. Pois é, quando falamos de continente africano, nós precisamos lembrar da localização. E quando nós falamos de localização, nós lembramos que ele fica ao sul do continente europeu. Nós temos a leste o Oceano Índico, temos a oeste o Oceano Atlântico. Quando nós falamos de origem do continente, nós precisamos lembrar da deriva continental. Pois é, lá no início do século XX, Wegener ele dizia o seguinte, segundo a sua teoria, que os 5 continentes teriam derivado de um desmembramento da Grande Pangeia, por ocasião de um grande cataclisma mundial. Quando nós pontuamos as questões de relevo, nós levamos em consideração as grandes extensões de planaltos que nós temos no continente. Nós também temos planície, mas onde as planícies? Nas orlas oceânicas. E ainda nós temos as formações recentes, como a cadeia de Atlas. Não podemos nos esquecer também de algo muito importante que são os rios, ou seja, a questão hidrográfica do continente. E aí nós podemos citar o Rio Nilo, o Rio Congo e o Rio Níger, entre outros. Também lembramos que o continente africano ele possui lagos, lagos assim com grande expressão, como é o caso do Lago Vitória e do Niassa. Quando nós falamos a questão de clima, nós levamos em consideração que o continente africano tem uma grande zona térmica, talvez a maior do planeta, levando em consideração os seus 5 continentes, visto que as linhas imaginárias Equador, Trópico de Capricórnio e Câncer passam no continente africano. Por isso nós teremos vários climas, entre eles tropical, equatorial, semiárido, desértico, mediterrâneo, montanhoso e subtropical. Se nós levamos em consideração as questões climáticas e essa diversidade, nós também iremos aplicar essa regra no que diz respeito à vegetação. Pois é, nós encontramos as savanas, nós encontramos florestas, nós encontramos estepes, nós encontramos as vegetações desérticas e a vegetação mediterrânea. Quando falamos de África, não podemos nos esquecer de algo que chama neocolonialismo, ou seja, o novo colonialismo, a nova colonização que se deu por ocasião do século XIX, segundo a Revolução Industrial. E aí precisamos lembrar do Tratado de Berlim, tratado esse em que dividiu a África entre os países, entre as potências europeias. Quando a África se viu livre desse tratado? Isso, lá no final da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos o processo de descolonização. Porém, por ocasião de uma Europa destruída, as metrópoles elas abandonaram a sua colônia, no caso o continente africano, e foram restabelecer as suas metrópoles no continente europeu. Porém, ainda assim, a herança deixada pelo Tratado de Berlim, os Estados-nações, geraram o quê? Rivalidade entre muitos povos que agora formavam um mesmo país, ainda que sua cultura fosse diferente. Outra questão muito importante é a regionalização da África. Nós dividimos a África em 2 setores, por assim dizer, África do Norte e a África subsaariana. A subsaariana nós ainda iremos estudar no 3º capítulo. Porém, a África do Norte ficou muito claro que é uma África branca, uma África islâmica, uma África mediterrânea. Os países da África do Norte têm como referência de localização o deserto do Saara, visto que ele ocupa parte significativa do território que compõe os países. Quando falamos a respeito de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano,
O índice de desenvolvimento humano da África do Norte é extremamente superior à África subsaariana. Porém, mesmo entre os países que se compõem a África do Norte, nós verificamos assim opostos. Por exemplo, nós temos a Líbia, que tem o melhor IDH, e nós temos a Mauritânia, com um desempenho pouco regular. Então, nós temos aí os opostos. Não podemos ainda esquecer de expressões árabes, assim como Maghreb, assim como Sahel. Sahel, que é essa fronteira, né? Essa fronteira ali que divide a África do Norte e a África subsaariana, um local onde nós temos assim muitos conflitos, muitas doenças, um local que necessita de um olhar e um cuidado da humanidade sobre esse local, mas é um local que se chama o quê? Fronteira. É uma palavra que chama fronteira, assim como o significado de Maghreb é o quê? Onde o sol se põe. Também não podemos esquecer dos conflitos, sendo ele o que nós damos maior destaque é a questão da Primavera Árabe. Pessoal, ficamos por aqui e nós continuamos aí via Zoom. E aí nós vamos prosseguir nessa questão do aprendizado a respeito do continente africano. Fiquem com Deus, até mais.